Esse vídeo é mais um corte do Meus Armadores chegando para você. Nós estamos semanalmente no Facebook ou na Twitch. Acompanhe nossas redes sociais para não perder nada das nossas novidades e nem da nossa programação. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações para não perder nenhum vídeo nosso aqui no YouTube. É isso aí, galera. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Cássio Ângelo, o que você achou da partida, da classificação do Ituano, eliminação do Corinthians, vexame? Diga lá, meu amigo. Adiel Reis, se você me permite dar o meu parecer final aqui. Primeiramente, responder a sua pergunta aí sobre o Fernando Lázaro. Não é que nós queremos ser resultadistas, porque foi eliminado pelo Ituano, um time que até a última rodada da primeira fase brigava contra o rebaixamento, se classificou e elimina um dos postulantes ao título, que é o Corinthians. O trabalho do Lázaro tem que ser questionado por causa da falta de variação tática. Sem o Renato Augusto, o time do Corinthians é outro. Claramente deu para ver a falta que o Renato Augusto faz a esse time. E treinador, ele tem esse objetivo. Se o seu craque está fora de jogo, você tem que buscar uma variação tática, uma outra plataforma para suprir a ausência dele. Por mais que o Renato Augusto seja um craque, que é um dos melhores jogadores na sua posição, se não o melhor camisa 10 do futebol brasileiro em atividade. Agora, parabéns ao Ituano, fez um bom primeiro tempo, jogou nas falhas do Corinthians, que era o lado que é da defesa, em cima do Fábio Santos e do Gil, mas segundo tempo, com o Ray Ramos abriu o placar de um chute, justamente para aquela zona ali do campo que não estava encaixada a marcação, e vinha pressionando o Corinthians, até que uma jogada individual do Adson cruzou para o Paulinho, que sobe no meio de dois marcadores e testa para o gol, que era o melhor lado do Corinthians, o lado direito, empata o jogo. Vem o segundo tempo, e o Ituano cai muito fisicamente, acaba esperando o Corinthians, que, ao meu modo de ver, vem a segunda crítica ao Fernando Lázaro. Troca errado as peças, tira o Paulinho e o Adson, os dois melhores jogadores do time, para colocar, se eu não me engano, o Pedrinho e o Maicon, que não jogaram bem, não surtiram efeito. As mudanças do Corinthians, do Lázaro, levaram esse jogo aos pênaltis. Alguns erros individuais do Yuri Alberto, do Fausto Vera, que poderiam ter aproveitado melhor as chances. E como a gente falou, pênaltis é competência. O goleiro do Ituano, Jefferson Paulino, bom goleiro, se preparou bem, uma característica dele. Dependeu de uma cobrança, e chama a atenção o Fagner, mais uma disputa de pênalti onde ele perde. Fica aí agora pro Ituano trabalhar e recuperar, que quinta-feira já tem um jogo importante da Copa do Brasil contra o Ceará. Do Corinthians, rever a questão do Fernando Lázaro, como eu já falei há pouco, e contratações, Adiel. Eu acho que o Corinthians ainda é um time que precisa de um zagueiro, talvez um lateral esquerdo, se o Bidu não fosse aproveitado, mais um lateral esquerdo, e quem sabe um reserva pro Renato Augusto para fechar esse plantel e aí jogar o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores e a Copa do Brasil. Estevão Barros, eu sei que você está feliz nesse domingão aí, mas eu gostaria de ouvir de você a sua opinião e sua análise sobre essa classificação do Ituano e eliminação do Corinthians no domingão de Campeonato Paulista. Pois é, um domingão de Campeonato Paulista. Eu tô feliz, Adiel, como você bem disse, mas eu sou, antes de tudo, profissional, né? Eu sou um quase jornalista aqui, o que reina é imparcialidade, entendeu? Nem um pouco de... Não vou melar meus comentários com a minha alegria, pelo contrário, eu vou aqui dizer que o Fernando Lázaro foi testado hoje, né? E nesse teste ele reprovou. Acho que a equipe do Corinthians hoje foi muito, muito, muito mal. Não conseguiu criar jogadas contra a equipe do Ituano, que se classificou na última rodada, brigava com rebaixamento até as últimas do Campeonato Paulista. Passou muito em função de um regulamento que a gente já questionou ontem também, e acho que vou voltar nesse ponto. Mas foi um jogo muito ruim do Corinthians, e o Ituano no primeiro tempo criou boas oportunidades pelo lado esquerdo da defesa, coisa que a gente já tinha falado aqui, não no jogo de hoje, mas em outras lives, em outros programas, em outros jogos. Como o Fábio Santos e o Gil estão lentos,
como esse lado esquerdo do Corinthians ele é um pouco frágil, e o Ituano explorou muito bem, foi aí por ali que conseguiu o gol, um chutaço do Raí Ramos. O Corinthians ainda empata no primeiro tempo, mas foi isso, né? O Corinthians, a jogada do gol, acho que simboliza o que foi o Corinthians durante o jogo todo. Cruzamentos, né? E pouca troca de bola, a bola rodava ali no meio campo, não conseguia aquele passe vertical, aquela infiltração, e faltou pro Corinthians essa inspiração que o Renato Augusto tem. Um jogo muito... O Corinthians, acho que nos números até teve mais posse de bola, mas não sabia o que fazer com ela, né? Não conseguia ter uma jogada de uma triangulação, uma troca de passe, uma jogada que confundisse a defesa do Ituano, que estava bem postada, principalmente no primeiro tempo, e que abrisse espaço para a infiltração de Roger Guedes e até mesmo achar o Yuri Alberto. Então, como o Cássio bem destacou aqui durante a transmissão, você também bateu nesse ponto, faltou a variação tática, né, de buscar uma outra forma, de tentar abrir o Ituano talvez pelas laterais, de tentar alguma coisa diferente do que tentou. Hoje não teve. Hoje o time era um time que sentiu muito a falta do Renato Augusto e não fez nada de diferente. Do lado do Ituano, a gente tem uma equipe que foi muito guerreira, lutou muito durante 90 minutos, conseguiu o gol no primeiro tempo, né, e soube explorar muito bem as fragilidades defensivas da equipe do Corinthians e conseguiu se manter ali durante o segundo tempo, visivelmente cansado, já pensando nos pênaltis. Ainda assim seguiu ali o plano de jogo, levou para os pênaltis e conseguiu a classificação. Acho que é um grande feito da equipe de Itu, e agora vai ter o Palmeiras pela frente, e uma classificação inesperada, mas muito merecida pelo que o Ituano fez hoje no jogo, né? Ele conseguiu neutralizar bem a equipe do Corinthians, então tá de parabéns. Já me permite? Opa, claro. Só para complementar uma coisa que o Chamon falou e me chamou a atenção, essa parte da variação tática. Vou repetir o que eu falei várias vezes durante a transmissão do jogo. Paulinho, Roger Guedes, Yuri Alberto e às vezes até o próprio Juliano estavam brigando pelo mesmo espaço ali, o corredor central na frente da área. Primeiro tempo acabou sem nenhum dos três dar um chute sequer a gol, Adriano. Então, é uma falha tática assim, do treinador. Ele tem que aproveitar agora, se é que vai continuar no cargo ou não, nós não sabemos, para rever essa questão de Paulinho, Juliano e Roger Guedes jogarem juntos. Acho que pelo jogo de hoje foi um demonstrativo que não vai dar certo. Hoje foi contra o Ituano, mas e na Série A? Contra, por exemplo, um Palmeiras, um Internacional, um Grêmio que promete vir forte. Estudar esse esquema tático e rever o que deu de errado, e se for manter, buscar a variação que o Estevão Barros falou. Se não, trocar as peças definitivamente. Inclusive, Adiel, antes de você comentar, no chat aqui o Cássio falou sobre o Brasileiro, a Márcia mandou aqui, né? Timinho, vai cair no Brasileiro. Você acha que é para ligar o sinal de alerta aí em relação ao trabalho do Fernando Lázaro? Ou até ao elenco do Corinthians, Adiel? Fernando Lázaro foi contestado desde quando ele foi contratado, né? A gente sempre tinha aquele pé atrás. Falava, ele conseguiu ganhar em casa, mas perdia fora de casa, não conseguia executar bom futebol quando jogava longe dos seus domínios. Hoje foi só uma demonstração de que em jogos eliminatórios o time está com um déficit de elenco. Dependendo do Renato Augusto, a gente já repetiu isso 200 vezes aqui na live, é uma coisa que não pode acontecer num time de Série A, como foi dito aí pelo Cássio, por você também. Falta de variação tática é muito da inexperiência do Fernando Lázaro, é o primeiro trabalho dele, e acho que é o seguinte, a aposta da diretoria, até que limite, qual é o limite dessa aposta, entendeu? Até que ponto vai isso, até que ponto eles vão aceitar derrotas como essa, até que ponto a torcida também não vai começar a ficar pilhada com isso, tem que prestar atenção sobre isso. Eu não sei se vocês lembram, mas logo que Fernando Lázaro foi anunciado, a gente fez uma live aqui e comentamos sobre isso. Eu falei, o Corinthians já fez um prospecto de que vai chegar até as oitavas de final da Libertadores e só tem orçamento para isso.
E no caso do Campeonato Brasileiro, é brigar por uma vaga na Libertadores e talvez num lampejo ele conseguir uma vaga no direto, mas título esquece do Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, já fica aí também uma coisa para se questionar, porque eu achava que seria um time para disputar uma Copa do Brasil, hoje não acho mais. E concordo com o Cássio, precisa contratar jogadores, e um jogador importante é o jogador camisa 10, para fazer, nem que seja para substituir o Renato Augusto, para fazer dupla com ele, porque está carregando o atleta, que não vai estar presente em todos os jogos, a gente já vê isso. Então é interessante observar como a diretoria vai agir após essa eliminação aí, Estevam. Mas fica um alerta. Não dá para um time da grandeza do Corinthians depender de um jogador só e quando ele não está, começar a cruzar a bola na área. A pergunta que eu faço, cadê o menino do Podpah? Cadê o Roger Guedes? Em jogo grande ele desaparece, viu? Inclusive o Renato José aqui mandou no chat: cadê o Neto babaca que malhou o VP? Ih, críticas aí ao Neto e também a você. A Diel criticou o Vitor Pereira aqui em live, né? Mas o Vitor Pereira é técnico do Flamengo, pô. Ele tá fazendo a alegria do Brasil, quem tá fazendo é o Vitor Pereira. Que continue fazendo um trabalho bom lá que ele tá fazendo. Ele já deu o que tinha que dar no Corinthians. Eu queria emendar uma pergunta também. Vocês acham que também já não deu essa geração aí? O Corinthians vai ter que rever esse elenco aí, não só para esse ano, mas para as próximas temporadas, porque já são caras como o Gil, Renato Augusto, com idade avançada. O Corinthians não tem peça de reposição. Você não acha que também não vai ter que pensar numa reformulação de elenco aí? Reformulação de elenco a essa altura do campeonato é difícil, Estevão Barros. Acho que a gente também não pode apagar os bons jogos que o Corinthians fez. Jogou muito bem contra o São Paulo. Jogou muito bem contra, se eu não me engano, o próprio Guarani, apesar de ter saído perdendo. O Corinthians jogou muito bem depois de ter sofrido o gol. O time do nosso querido amigo Mazolinha. Mandar um abraço para o nosso querido amigo Ítalo, já participou aqui com a gente, está aí no chat. Ítalo sempre... Grande Ítalo. Também, um abraço, Ítalo. Sempre que for convocado, sempre que quiser, sempre que for convocado, ele tem o direito e a obrigação de estar aqui na transmissão com a gente. Obrigação. Acho que... Abraço, então você é um querido. Acho que a questão, Adiel Reis e Estevão Barros, é reforçar esse elenco. O time é bom do Corinthians, quando o Renato Augusto joga, o dia que, claro, dá tudo certo pro Corinthians, o time é bom. Adson, Renato Augusto, Roger Guedes e Yuri Alberto na frente são... A questão que eu falo é reforçar o elenco, trazer mais um zagueiro, um lateral esquerdo, um reserva pro Roger Guedes e talvez um reserva pro Yuri Alberto se tiver espaço na folha salarial. Se não tiver espaço na folha salarial, o Paulinho pode exercer essa função. Mas essa é a minha opinião, Estevão Barros. Reforçar esse elenco que tem trabalho de reformulação a essa altura da temporada já é tarde. Você, Adiel, vai na mesma linha? Romero tem 11 partidas em 11 jogos, né? Exatamente. Então, 12. Agora 12, né? Então, cara, tem que reforçar? Tem, mas tem que reforçar direito, né? Fica naquela que teve uma época aí que eu lembro que o Palmeiras contratou o centroavante a rodo aí, nenhum deles funcionou. Então não é só trazer jogador em quantidade, tem que trazer em qualidade também. E essa fica a crítica para a volta do Romero, porque não pode voltar só para meio que pedir desculpa do jogador pela saída que teve, entendeu? Tem que saber contratar também. Tem que fazer a leitura de ver como é que está o estilo atual de jogo do jogador. No caso do Romero, por exemplo, a torcida do Corinthians não acompanhou, mas ele não vinha bem na última temporada. E aí chegou como craque, como status de craque na equipe do Corinthians, é um pouco complicado. E aí não entra num jogo como esse, já é de se questionar. Precisa de um centroavante reserva, concordo com o Cássio, mas principalmente o jogador que faça a função que o Renato Augusto faz. Porque isso aí é o mais importante. Já que o Corinthians joga em função desse jogador, por que não ter dois da mesma função? Quando um não pode atuar, o outro passa a função ali sem nenhum problema e com pouca perda de qualidade. Essa aqui é a minha opinião.
E, Estevam, a tua crítica já deu para a geração de 2011 e 2012, né? Eu concordo contigo. Mano. Tem uma hora que tem que renovar o elenco mesmo. Você tem razão. Isso não é uma exclusividade do Corinthians, não. É porque hoje o assunto é Corinthians, ele precisa, mas tem alguns jogadores que já deram, entendeu? Já passou o tempo deles.